Saudações cordiais e académicas a todos. Nesta edição do programa vamos falar de comunicação de ciência. Uma dimensão cuja importância muitas vezes passa despercebida, mas constitui um elemento fundamental à afirmação e ao progresso da ciência. Há duas razões fulcrais pela qual os cientistas deveriam saber comunicar com os jornalistas, que depois podem mediar essa comunicação para o público em geral, mas também os cientistas deveriam saber comunicar para o público em geral. Uma das razões é que a maneira como nós somos treinados a pensar é uma maneira muito mais crítica, muito mais racional e que nos permite tomar decisões de uma forma mais racional e baseada em evidência. Ou seja, as decisões que tomamos provavelmente serão mais acertadas de uma forma. E, portanto, ensinar a pensar de uma forma racional é extremamente importante e não é só importante para os cientistas, é importante para todos nós no nosso dia-a-dia, seja para decidir aquilo que comemos, seja para decidir se podemos utilizar telemóveis ou não, se eles poderão afetar a nossa saúde, seja se podemos comer comidas que estão modificadas a nível da sua genética ou não. Portanto, há muitas coisas básicas que são baseadas em decisões que poderão ser racionais ou não. E se forem racionais, normalmente são mais acertadas. A outra razão porque eu julgo que é muito importante para nós cientistas comunicarmos aquilo que fazemos é porque, em geral, somos financiados pelas pessoas, pelo público, pelos impostos que pagam. E, portanto, é muito importante que nós saibamos justificar porque é que investem dinheiro em nós. E aí temos que aprender a comunicar. A maior parte da investigação que se faz com fundos públicos e, portanto, é o dinheiro do contribuinte que está posto na ciência. E se os cientistas não souberem explicar os resultados que obtêm, o impacto que eles têm, então a ciência começa-se a remover do resto, a ficar longe da população e isso não tem interesse nenhum, não é? Porque, por um lado, os cientistas descobrem coisas importantes e é preciso que as pessoas saibam disso. É importante que a população esteja envolvida e que acompanhe os progressos e que saiba criticá-los também e que saiba apreciá-los. É por esta razão que no domínio da ciência abundam revistas, coleções editoriais especializadas de livros, colóquios e diversos outros fóruns de partilha. Sem esta importante dimensão comunicativa interna ao próprio setor, a ciência dificilmente evoluiria. Mas é igualmente importante para o desenvolvimento da ciência e dos países a comunicação entre os cientistas e o resto da sociedade. A cada dia faz menos sentido uma ciência isolada, fechada numa torre de marfim. A ciência isolada feita dentro de espaços fechados só por si não funciona. Nós temos de chegar até ao público. E assim, consideramos que é importante, as pessoas nem todas nascem com capacidades para comunicar, muitas vezes é preciso treinar, é preciso praticar, é preciso receber alguns conselhos, algumas dicas de como agir, de como lidar com algumas situações. Para que num país o setor científico se consolide, é importante que os cientistas saibam não só pesquisar, como também comunicar aos seus pares os resultados das suas investigações, ou seja, as reflexões e as experiências por eles realizadas. Nós consideramos que os nossos cientistas têm de estar preparados para comunicar com o público e comunicar com a imprensa, porque através da imprensa conseguimos também chegar a uma grande audiência. A partilha de conhecimento, a confrontação, a cooperação e a estimulação recíproca são praticamente um motor que faz avançar o conhecimento científico. A dimensão comunicativa é de tal forma importante que hoje o conhecimento que não seja publicado ou devidamente veiculado nos canais e fóruns próprios é praticamente equivalente ao conhecimento inexistente. E a seu ver, qual é a importância da comunicação social nesse processo? É muita, porque se a comunicação social não der atenção à ciência, a ciência não é visível. Portanto, parte também à comunicação social não ser só sensacionalista e ligar só aos assuntos que toda a gente gosta de ouvir, como, sei lá, o futebol, a política, são assuntos mais quentes do que a ciência. A ciência não é um assunto quente mediaticamente, mas se a comunicação social não se interessar por assuntos que estão ligados ao desenvolvimento dos países,
também de alguma forma está a prejudicar o desenvolvimento do país. Comunicação social obviamente tem o seu papel nisto, e quando trabalhado em articulação com diferentes atores, acho que os resultados são mais positivos. Como é que deve ser a articulação entre os dois, entre o cientista e o jornalista? Bom, a articulação tem de ser boa, não é? Os dois têm de conseguir comunicar bem e os dois em conjunto de trabalhar de uma forma com respeito, de parte a parte. O cientista tem de perceber também qual é o papel do jornalista e não pode ultrapassar uma certa fronteira, digamos assim, não é? Tem de respeitar esse papel importante do jornalista, e o jornalista também tem de perceber quais são as competências do cientista e tentar também trabalhar com o cientista de forma que aquilo que é o mais importante, que é a notícia, seja transmitida da melhor maneira. É necessário que os cientistas saibam escrever não só para os seus pares, mas também para o grande público. E que, por sua vez, os jornalistas aprendam a descodificar assuntos da ciência para poder transmiti-los de forma correta e acessível aos seus leitores, ouvintes e telespectadores. A quem cabe o papel de descomplicar, entre aspas, ao jornalista ou ao cientista? Provavelmente aos dois. Sem dúvida que o principal comunicador aqui é o jornalista, e o jornalista tem de levar a mensagem ao público. Mas o jornalista também precisa de perceber bem a mensagem, e então o cientista tem de saber transmitir essa mensagem de uma forma simples para o jornalista. Por outro lado, muitas vezes há comunicação que é feita diretamente com o público. Há eventos, há palestras, há encontros, há exposições, há coisas em que o cientista pode falar diretamente com o público, e nesse caso também tem essa missão de ser um bom comunicador e de não usar uma linguagem demasiado complexa. Em Portugal e noutros sítios, muitas vezes também o que fazemos para essa comunicação ao público em geral é abrir os nossos laboratórios ao público e ter o público a visitar-nos e a perceber como é que os laboratórios são e que tipo de investigação é que fazemos nos laboratórios, mas chegamos a ter sessões de divulgação de ciência em festivais de música, por exemplo, ou em bares, ou em supermercados, para apanhar pessoas, no fundo, que se calhar não estariam tão disponíveis para aprender ciência, mas se calhar se falarmos de ciência de uma forma divertida e que é relevante para as pessoas, porque pode estar relacionado com doenças que as pessoas tenham tido ou conheçam pessoas que tenham, as pessoas já consideram apelativo e começam a entrar um bocadinho a perceber o que é isto da ciência. Eu trabalho numa instituição que tem um programa de comunicação de ciência bastante ativo, e nós fazemos, além de termos uma boa relação com a imprensa, nós também desenvolvemos várias atividades com escolas, com o público em geral. Organizamos aquilo que se pode considerar feiras de ciência, não serão bem feiras de ciência, mas os dias abertos da instituição, em que recebemos o público na nossa casa, passa a expressão, e acho que isso é importante para estimular o público e para que o público também perceba o que é que se passa, o que é que se faz na ciência, quem é que são os cientistas, o que é que eles estão a fazer dentro dos laboratórios ou fora dos laboratórios, mas o que é que se passa aí, não é? Principalmente se o público também está a contribuir com o dinheiro dos seus impostos para essa investigação. Acho que é bom que tenham uma noção do que é feito. É interessante, nomeadamente porque estamos a sensibilizar a população para conhecer quem faz e o que faz, e no fundo ver que o que se faz muitas vezes tem uma aplicação muito direta ao dia-a-dia da população, e às vezes, através dessas feiras é uma maneira lúdica também de o fazer e de uma forma também ao mesmo tempo rigorosa, não é? Demonstrar que as coisas têm um porquê de fazer assim e não de uma outra maneira. Existem diversas formas de comunicar em ciência, por exemplo, para conseguir financiamento ou também depois para divulgação. É por isso que nós neste curso juntamos a parte de gestão ligada ao financiamento e a parte da comunicação, porque a procura de financiamento no fundo é um exercício de comunicação. Nós, ao pedirmos financiamento, temos que convencer alguém, uma entidade financiadora pública, uma empresa privada, uma fundação, temos que convencer que o nosso trabalho é válido e por isso temos que o saber comunicar, e quem está do outro lado de uma agência de financiamento não é um especialista na nossa área, e portanto temos que ter essa ginástica e treinar essa ginástica verbal e de comunicação, no fundo, para
chegar a pessoas diferentes e, no fundo, entenderem o que é um projeto. Às vezes são projetos muito técnicos, que podem ser complexos e é importante desmistificá-los. E como trabalhar a procura de financiamento em Cabo Verde, sendo um país que o financiamento vem quase todo de fora? Exatamente, isso é uma grande particularidade não só de Cabo Verde como de outros países africanos, ao contrário dos países americanos e europeus, em que existe no fundo uma grande fonte de financiamento governamental e que os cientistas basicamente dependem disso. Em Cabo Verde e outros países em desenvolvimento o dinheiro vem de fora, vem de outro tipo de organizações que querem contribuir para o desenvolvimento do país e, como tal, usam este tipo de financiamento, mais organizações não governamentais, fundações que são entidades privadas que querem desenvolver. Em termos de técnicas para fazer a candidatura e escrever é basicamente muito semelhante. O sítio onde se concorre é que é diferente e tem-se só um bocadinho que adaptar àquilo que a agência procura, mas em termos de escrita de projeto tudo é muito semelhante e por isso este curso prepara tanto para concorrer a nível estatal, governamental, como a entidades privadas. Para um país como Cabo Verde, comunicar a ciência exige alguma coisa de particular? É igual a qualquer outro país? Eu acho que é igual a qualquer outro país. No entanto, há muitas temáticas que são muito aplicadas. Há muita coisa a fazer a nível do ambiente, a nível da saúde pública e, de certa maneira, até pode ser mais fácil, porque há muitas temáticas que nós vimos que os alunos vão estudar no doutoramento deles que vão ser imediatamente aplicáveis a Cabo Verde, não só às vezes à África, às vezes ao mundo inteiro, mas muitas vezes especificamente a Cabo Verde. E, portanto, até pode ser mais fácil, porque são temáticas que estão mais próximas do país. Doutora Sheila, qual é o módulo que traz para este curso? Neste módulo, neste curso venho no fundo ensinar, vamos lecionar um curso que se chama Comunicação e Gestão em Ciência e somos 3 formadoras, eu sou uma destas formadoras, a minha especialidade é mais no ensino aos alunos de como estratégias para atrair financiamento e como melhor escrever um projeto de investigação, como melhor comunicar com agências financiadoras o projeto de investigação. Os outros colegas têm outras especialidades, como a comunicação para o público, ou a comunicação para os média, ou mesmo para a comunidade científica através de congressos, apresentações na forma de artigo científico ou na forma de uma apresentação oral para a comunidade científica. O curso, no fundo, engloba todo este tipo de atividades. Hoje, a sociedade ou o próprio cidadão comum, mesmo sem formação científica avançada, precisa da sociedade para compreender o mundo que o rodeia. Necessita de entender o conhecimento científico para poder participar na vida pública democrática. Muitas vezes somos chamados a posicionar-nos acerca de questões do tipo: em que forma de energia devemos investir? Qual o nível de captura dos peixes que devemos adotar para que os recursos sejam sustentáveis? Devemos ou não produzir e consumir espécies geneticamente modificadas? O posicionamento dos cidadãos face a essas e outras questões, cada vez mais decisivas, requer que os cidadãos entendam os avanços alcançados pelos cientistas nestas matérias. Por isso, exige-se que os cientistas séniores adotem uma linguagem simples, pedagógica e sedutora. Não é por acaso que vem crescendo por todo o mundo o número de publicações especializadas, revistas, programas de televisão, feiras e casas da ciência, com o objetivo de despertar a vocação científica nos jovens. Todos esses instrumentos visam sensibilizar e mobilizar a juventude para a causa da ciência. Temos aqui uma casa da ciência. Acha que instituições do género ajudam a estimular o interesse pela ciência? Eu acho que todos juntos temos de trabalhar para essa awareness, essa consciencialização do que é a ciência e do que é feito. Eu acho que casas de ciência são necessárias e devem ser estimuladas também pelo próprio governo, provavelmente. A Casa da Ciência tem estado a cumprir o seu papel? Com certeza. Casa da Ciência, seu papel é estar articular com escolas
e trazer juventude para bem brincar a ciência ali nas casas, para bem aprender ciência brincando, divertindo-se. Escolas de diversos pontos de Ilha de Santiago têm utilizado o Casa da Ciência, mas não querem mais. Não querem um entrosamento maior, não só com escolas secundárias e básicas, com centros de juventude, com universidades, para a Casa da Ciência ser utilizado plenamente. Mas nosso grande papel, nosso grande sonho é expandir a Casa da Ciência, ter mais unidades. Nosso sonho é ter um Casa da Ciência na cada município. Não está longe disso, mas é um caminho que não tem que seguir. Nosso grande foco é a Casa da Ciência na Mindelo, na São Vicente, mas nós estamos buscando parcerias para não criar mais casas das ciências na diversos conselhos desse país. Comunicar ciência é também importante na mobilização de jovens para a prática da ciência e influencia na opção pela profissão de cientista, uma atividade incontornável para as sociedades que queiram desenvolver-se. Há muitos curiosos que depois viram cientistas. O cientista é sempre um curioso, mas para o ser tem que criar o caminho para alimentar a sua curiosidade. Esta é uma infraestrutura ao serviço da curiosidade daqueles que podem vir a querer ser cientistas. Imaginem que quem descobriu a solução deste creme é uma pessoa que ficou para si com o conhecimento único do que está aqui escrito. É a única pessoa que o sabe fazer. Certo? Então, isto transforma uma pergunta. Sabem o que é uma patente? Uma patente. Uma patente é uma espécie de uma receita, podia ser de culinária, mas aqui não, é uma receita de um creme, com que se faz, não uma cachupa, mas com que se faz um creme. E este creme, porque há muitas senhoras que o querem comprar, se o não souberem fazer, e senhores, se o quiserem comprar, têm que ir a um sítio onde se venda. Mas, se ele só for produzido por quem tem a patente, quem tem o segredo, no fundo uma patente é um segredo de fabrico, protegido pela lei. Certo? Exato. A lei protege o segredo. Então, a pessoa dotada deste segredo podia ser um de vocês. Quando descobrirem uma patente, vou dizer assim, eu agora tenho o exclusivo da produção deste bem. Dizem assim, olha, querem comprar o creme? Olha, isto vale 200 escudos. Certo? 200 escudos. Acho que um creme bom vale muito mais. Quer dizer que fazer cremes bons vale a pena fazê-los. Portanto, vem a propósito disto que a ciência pode ser aplicada em produtos que, neste caso a química, que podem ser procurados pelo mercado, satisfazendo uma necessidade de quem o quer comprar. Portanto, a relação e o valor deste creme é tanto maior quanto menos pessoas o souberem fazer. Agora, eu posso, em vez de produzir a patente, em vez de produzir o creme, posso vender a patente a alguém. Ou posso alugá-la, digamos assim, a alguém para fazer naquele ou naquele país aquele produto. Portanto, o que eu quero significar com isto é que o que vocês aqui têm, que é uma coisa banal, tem um valor de conhecimento. E o conhecimento tem valor económico. O valor económico do conhecimento pode ser corporizado numa patente. Uma patente, pois há um registro. Da mesma forma que se registram casas, esta casa é minha, esta patente é minha. Também há sítios onde se registram as patentes para proteger o produtor da patente. Portanto, eu só quis significar isto, até porque estou engravatado, sou um homem de negócios, os homens de negócios, digamos, em contraponto à vossa colega, que devia estar de bata, naturalmente, e também com umas luvas, não é? Para ser uma verdadeira operadora de laboratório, é que, de facto, depois as funções dividem-se. Há uns que descobrem e há outros que transformam em produtos de mercado, com base numa garantia. O bem-estar das pessoas está muito dependente do conhecimento científico.
das tecnologias produzidas pela ciência. E, portanto, esta infraestrutura é um convite aos curiosos sobre estas matérias de virem lidar com realidades que são praticáveis e, uma vez aprendidas, transformadas em valor económico. Por isso, aceitámos de muito bom agrado o convite que o Sr. Ministro do Ensino Superior, da Ciência e da Inovação nos fez para visitar esta infraestrutura que, já percebi, está ao serviço, sobretudo, da juventude, que é a geração que há de levar o estandarte do futuro deste país e onde a ciência terá cada vez, estou a querer, um papel mais importante. As crianças são de facto uma fonte para mudar os hábitos. Nós ensinamos as crianças que têm que lavar as mãos, mais facilmente os pais o vão fazer. Se ensinarmos às crianças que têm que ter cuidado com as redes, mais facilmente. E os pais também se interessam mais por aí. No meu pensamento, temos que começar por aqui e complementar com estratégias, obviamente, para adultos também, porque temos que esperar muitas gerações. Mas tem que partir, para mim, de educação e sensibilização da população. Isso, obviamente, a comunicação tem um papel fundamental a fazer isso, encontrar estratégias para comunicar de uma maneira divertida e não de uma maneira de obrigação ou pesada. E isso existe os comunicadores de ciência que têm estratégias fáceis de brincar e aprender, por exemplo, com as crianças. Para nós, ciência, como tudo, está cultivado na tenra idade. Nós não temos plena consciência, mas o futuro de Cabo Verde está na ciência e está na formação de cientistas. Para não ter futuros cientistas, não tem que mobilizar, não tem que sensibilizar, não tem que fazer cimenteira. Casa da Ciência ali é um lugar de cimenteira. Não está absolutamente convicto, mas a sociedade cabo-verdiana está desperta para a ciência. E nosso futuro está na ciência. E o que tem que ser tem muita força. Então, essa é a hora de um levantar, digamos assim, de energias para a ciência. E casas de ciência têm que difundir para o país, mobiliza a juventude, entusiasma a juventude para a ciência. Embora a língua oficial das ciências seja o inglês, comunicar a ciência em diversos suportes e em diversas línguas é o ideário para uma ciência para todos. Essa questão da ciência em português? Isso é sempre uma questão complicada, porque nós falamos português, mas a ciência em si é internacional e tem que haver uma língua comum. E a língua é o inglês, quer se gosta ou não, é assim. E os artigos são escritos em inglês, quando se vai a conferências, tudo é em inglês. Os livros, muitos são escritos em inglês. Portanto, quanto mais cedo os estudantes terem essa noção de que o inglês é necessário para se fazer ciência de qualidade, melhor, porque é essencial que os estudantes saibam inglês. It is essential to be able to speak in English in science. There will never be a global Portuguese language science. Global science will always be in English. And even countries with a very strong language sense, like France, for example, have accepted that the practice of science will be done in English because that's the only way to be truly international. But of course every country should develop science using its own language. It's a very important thing to do because only then can you bring science into the population. Scientists speak English, but if you want to communicate science to the next generation, it's necessary to do it in Portuguese. See, I think the people who support science are in fact the people of our country, of your country, and they are probably not English speaking. So to encourage them, to stimulate them, to enthuse them, means to convey science, to communicate science in Portuguese. There are two languages involved. There's the language, international language of science, which we all speak to each other, and then there's the national language of the country in which science is being paid for, and then you have to speak Portuguese. In France they speak French, in German they speak German. Ciência está exprimida qualquer língua e, portanto, crioulo também é língua que pode veicula a ciência, né? E não língua como uma língua desenvolvida tem suficiente recurso para expressar a ciência. Agora, cabo-verdiano que tem que abraçar a ciência para poder exprimir na crioulo seu conhecimento científico.
E era tudo por hoje, gratos pela atenção dispensada. Até o próximo programa. Fique bem.